Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para o nosso momento da Palavra de Deus, um momento de reflexão, e de oração e escuta que traz para o nosso coração deste momento, desse evangelho diário, que é muito importante. Às vezes, quando eu pego a palavra, e às vezes nós não temos, né? Eu, quando pego, venho aqui fazer com você essa meditação, é um momento também para mim. Esse momento de parar, refletir, ouvir a palavra de Deus e trazer, né, um contexto mais próximo, do meu coração. E assim, se nós não fizermos isso, se eu não fizer, né, não tiver esse tempo, esse momento, passa, tudo passa, porque a nossa vida é muito rápida, né? O tempo nosso. Nós não aproveitamos direito o nosso tempo, nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. E até a palavra, até escutar, nós mal escutamos, preocupados com os nossos afazeres, nós não deixamos, nós não separamos nosso tempo com amor, aquele tempo mesmo de ouvir, de ler, de escutar a palavra de Deus. Então, esse é o momento. Vamos parar, vamos parar neste momento, parar com o pensamento acelerado, de pensar no depois, fazer algo. Vamos ficar aqui. Vamos ficar realmente aqui. Você que está em vídeo, que abriu esse vídeo, fica aqui hoje. Tenha atenção aqui na palavra de Deus. Vamos ver que Deus, o que Jesus traz aqui para nós, nesse evangelho do dia, que é o evangelho de Lucas. Vamos parar para ouvir o sinal que Jesus nos traz para a nossa vida. E olha, é um sinal mesmo que ele vai falar aqui. No evangelho de Lucas 29, não, evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 29 a 32. Então vamos aqui, vamos primeiramente, né, iniciar como às vezes eu não lembro, é tão corrido, né, o pensamento está tão para frente que eu não lembro de invocar. Por quê? Invocar que o Senhor esteja aqui comigo, na minha mente, no meu coração, para que eu possa refletir essa palavra, entender essa palavra com a luz do Espírito Santo, para você que está aí, do outro lado. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Eu fiz o sinal da cruz, mas não se faz. Mas na igreja, né, eu costumo não fazer, mas eu tinha esse costume de fazer. Aí eu fiz automaticamente, mas tudo bem. O sinal de Jonas. Quando as multidões se reuniram, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração malvada. Procura um sinal, mas não lhe será dado nenhum sinal, a não ser o de Jonas. Porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, ninivitas, do mesmo modo o Filho do Homem será um sinal para esta geração. A rainha do sul se levantará com os homens dessa geração no julgamento e os condenará, porque ela veio dos confins da terra para escutar a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Os habitantes de Nínive se levantarão com essa geração no julgamento e o condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, eu iniciei. Qual é o sinal, né? Aqui, Jesus já estava por aqui, né? Por lá, de cansado, né? Porque essa geração, né? Os tempos atuais, tempos de Jesus há 2000 anos atrás e essas aqui que nós estamos, é uma geração muito incrédula, uma geração que vive pedindo sinal, pedindo milagres todo o tempo. Jesus fez e ainda faz, realiza tantos milagres no meio de nós. E ainda essa geração é teimosa, não crê e vive pedindo sinal. E naquela época de Jesus não era diferente. Eles iam, mostram um sinal.
tanto sinal. E Jesus ainda refrescou a mente deles, trazendo um sinal antes, né? Um sinal muito antes de Jesus, antes dele vir a este mundo, porque ele era o sinal de estar ali, na presença dos judeus, né? Ele era o maior sinal, mas eles não enxergavam esse sinal. Uma geração adulta, uma geração perversa, essa é a geração que Jesus mesmo falava, né? Uma geração que adultera a palavra de Deus, que faz pouco da palavra de Deus. E assim Jesus disse que a rainha do sul se levantará, né? Ela levantará no dia do julgamento contra esta geração. Por que significa? Porque a rainha, essa rainha era de Sabá. Essa rainha, quando ela ficou, que ela queria muito conhecer o rei Salomão, porque o rei Salomão era muito sábio, tinha a sabedoria vinda de Deus. Ele foi o rei mais sábio de todos os tempos, né? O rei Salomão. E ela atravessou o mar de onde ela morava, levando ouro, levando especiarias de lá do local onde ela, Sabá, de onde ela residia, para ver de perto, conhecer o rei Salomão de perto. E ela foi até o rei Salomão conhecer ele. Ela que era uma pessoa que não tinha o conhecimento de Deus, ela teve esse interesse, saber, mas de onde vem essa sabedoria do rei Salomão? Que era a sabedoria de Deus, né? Que é um rei que governava com toda a prosperidade, mas a justiça ao mesmo tempo, né? Esse rei. E Jesus disse, então ela veio, e que aqui está quem é maior que o rei Salomão? Jesus, o próprio Cristo é maior. E também Jesus citou Nínive, o povo de Nínive, onde Jonas foi, né? Foi jogado pela baleia, lá onde Jonas não queria ir, nessa cidade. E Jonas acabou indo, e esse povo de Nínive acreditaram em Jonas, na pregação de Jonas, né? E aí, ali, quem ali está maior que Jonas? Jesus, Jesus é maior que tudo, que todos os pregadores de antes, os profetas que anunciaram o próprio Cristo, que ia vir. Mas mesmo assim, a geração incrédula ainda pede um sinal para Deus. E nós, agora vamos trazer aqui para o nosso entendimento. Ah, para mim, para você. Será que nós ainda pedimos sinal a Deus na nossa vida? Será que quando nós estamos passando por algum perrengue, alguma dificuldade, será que nós ainda pedimos, Senhor, faz que eu possa, a minha vida, que eu possa ver os seus sinais na minha vida? Será que nós ainda pedimos desta maneira? Será que nós somos ingratos? Será que nós não agradecemos a Deus todas as maravilhas que que Ele nos faz? Só pelo fato de estarmos aqui, eu e você, estarmos vivos, aqui, contemplando a palavra de Deus. Isso não é um sinal de Jesus na nossa vida, falando conosco por intermédio da sua palavra. Deus está todo o tempo, né? Nas igrejas, está adotando o Santíssimo Sacramento do altar. Deus está todo o tempo. E nós passamos perto, às vezes nós entramos na igreja, nem sequer visitamos o Santíssimo. Nós fazemos pouco do que nós estamos vendo com os nossos olhos. Nós não deixamos uns 10, 20 minutos para refletir por dia a palavra de Deus e fazemos tantas coisas. E vamos dormir preocupados com o dia de amanhã, que nós vamos fazer, sendo que nós nem sabemos se amanhã estaremos aqui na Terra. Nós não vivemos o dia de cada vez, nós não vivemos o hoje. Será que nós ainda pedimos sinal para Deus na nossa vida? Será que nós nos comportamos como aquele povo que viu, que estava na presença de Jesus, viu vários milagres, e ainda assim pedir sinal? Então, meus queridos que estão aqui no canal, vamos pedir sinal para Deus, né? Mas vamos ser sinal, vamos ser aquele canal onde Deus, Jesus, possa habitar em nosso meio, no nosso coração. E vamos ser nós, os construtores dos caminhos. Vamos ser nós que vamos levar os ensinamentos de Deus onde quer que nós andamos, onde quer que nós vamos, iremos, né? Onde quer que nós passamos. Vamos deixar o sinal de Deus em nós, porque nós somos esse canal. Nós somos imagem, semelhança de Deus. Eu, você que está aí, nós somos esse sinal. Nós não precisamos de sinal
mais do que nós. Nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui, nós somos aqui a imagem, a presença de Deus em nós. Mas nós temos que comportar como tais, então. Nós temos que trazer Jesus e ser semelhante a Ele. Procurar, né, ser essa semelhança de Jesus. Fazendo sua vontade, ouvindo, escutando, trazendo para o nosso coração. E também evangelizando, dando o nosso testemunho de fé e de amor, né? Evangelizar nada mais é que dar testemunho de vida, dar testemunho do nosso amor de Deus em nós para os outros. Sermos mais caridosos, sermos mais próximos, né? Ser próximo do outro mesmo, ter aproximação, né? Acolher o outro como nosso irmão que está perto de nós, não olharmos com indiferença, porque não somos melhores do que ninguém. Então fica aí por hoje, não vou me alongar muito, fica essa reflexão. Não vamos pedir sinal para Jesus, mas sermos nós, que Deus possa ser sinal na nossa vida, que nós sigamos aí os ensinamentos de Deus e deixamos um tempo para a palavra de Deus na nossa vida. O que é tirar 20 minutinhos para refletir a palavra de Deus, né? Deixa Deus falar conosco, deixa Deus agir em nós. Amém? Então, então vamos deixar Deus agir em nós e sermos um canal de Deus neste mundo.